Olá pessoal, tudo bem? Olha eu aqui de novo, batendo um papinho gostoso com vocês. Hoje eu resolvi falar um pouquinho a respeito de crise, né? Quando a gente fala em crise, a primeira coisa que vem na cabeça é a crise financeira, né? Todo mundo sem dinheiro ou com pouco dinheiro, com menos do que a gente pretenderia ter. Né? O mundo inteiro está em situação difícil. Alguns países mais espertos, que não entraram no embalo da marolinha, hoje já estão conseguindo sair da crise, pelo menos parcialmente, né? E o Brasil, que aceitou a marolinha, está numa situação tanto quanto incômoda, não? Mas aí, por que eu resolvi falar desse assunto agora? É óbvio, né? Está diminuindo a oferta de emprego no mercado, o ramo imobiliário está em situação um pouco crítica, venda de automóvel está complicado, gêneros alimentícios subindo. Estou repetindo um monte de coisa que todo mundo sabe, né? Mas então, muitos de vocês que estão me assistindo já passaram por muitas crises. Né? E, de uma certa forma, foram superadas. Não foi? Nossos pais passaram por crises até piores, né? Com o país em expansão e tudo mais. Superamos. E aí tem mais uma, né? Os governantes criam a crise, mas na verdade quem mantém a crise, ou quem faz com que a crise aconteça, somos nós. Porque para eles está tudo bem. Não está? Você não paga seus impostos? Algum daqueles pilantrões lá reduziram seus salários? Não. As despesas diminuíram? Despesas de governo? Não. Continua tudo a mesma coisa. A mordomia continua a mesma. É? Representantes do povo. Uma cambada de fabricante de besteirol, desviando a atenção da gente para coisas importantes, criando situações que vão se propagando energeticamente e fazendo com que a gente chegue a extremos. Sabe o que é extremo? Né? Ou nada, ou tudo. Eu não vou ficar fazendo demagogia, né? Todo mundo está em situação difícil. Isso é normal. Mas até então, isso passa a ser algo que interfira de uma forma a fazer com que as pessoas comecem a entrar em caos. Passamos por situações muito mais difíceis do que estamos passando hoje. E superamos, estamos aqui. O poder aquisitivo diminuiu? Claro que diminuiu. Ninguém está contente com a situação atual, né? Segura aqui, segura ali, restrições. Só que tem uma coisa que é muito importante. Se a gente começar a entrar numa situação crítica, a nível comportamental, daqui um pouco ninguém está comprando pão, ninguém está comprando roupa, ninguém está comprando sapato, ninguém. Já diminuiu bastante. Mas, e aí o que vai acontecer? O dinheiro para de girar. Aí realmente vai acontecer desemprego, vai acontecer convulsão, porque o dinheiro sai do mercado, é óbvio, e vai desencadeando uma situação que realmente vai levar nós, brasileiros, a enfrentar uma crise.
É, é difícil falar nisso, né? É muito difícil. Tem muita gente preocupada, tem muitas pessoas procurando emprego e não encontram, né? A situação está difícil para todo mundo. Porém, se a gente entrar nesse embalo, se a gente entrar nesse esquema de bioinformação, inconsciente coletivo, e começar a multiplicar o que está acontecendo por 10, daqui a um pouco você vai estar com o dinheiro do colchão para usar e para gastar, e não está usando e não está gastando, porque nós estamos em crise. Ô, Cafarelli, está falando besteira, está todo mundo sem dinheiro. Eu também estou sem dinheiro. Não está fácil. Só que não está na hora da gente ponderar um pouquinho, ter um pouquinho mais de bom senso, né? E de repente maneirar um pouco, até a nível de conversas e tudo mais, com relação a isso, para que isso não comece a tomar um vulto, onde a gente vai perder totalmente o domínio da situação. O governo dispara a crise. Quem entra na crise é o povo. Quem mantém a crise é o povo. E quem sai da crise é o povo. Vocês nunca perceberam que, apesar da situação imposta politicamente para a gente, em vários sentidos, a gente sobrevive? Nós saímos das crises por conta própria, apesar do governo que temos, não é? Esse estímulo para criar situações de caos, situações de conflito, né? Desequilíbrios psicológicos, desequilíbrios comportamentais, estimulados pelo governo, com segundas intenções, por trás sempre tem um esquema montado para eles tirarem proveito da situação. Não é verdade? E a gente entra no embalo. A maioria entra no embalo. A partir do momento que a gente começar a trabalhar com isso de uma forma um pouco diferenciada, pelo menos não propagar as maledicências, né? E a situação está difícil. Ah, todo mundo sabe, não precisa ficar falando. Ah, a minha renda caiu. Ah, todo mundo sabe. Os preços subiram. Ah, todo mundo sabe. Agora, você ficar falando, 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 isso vai criar um clima, vai gerar uma energia de alimentação para que tudo piore. Tudo piore. E aí, você tem 10, 20, 30 reais a menos no bolso e briga com a mulher, e briga com o filho. E aí, você tem 10, 15, 20 reais a menos no bolso, e aí você briga com o patrão, briga com o vizinho. Puxa vida, gasta 10 a menos, gasta 15 a menos. Mas se você brecar, ajudar a brecar o mercado em função de especulação psicológica, as coisas vão piorar. Ah, eu fazia tal coisa, agora eu não posso fazer mais porque eu não tenho dinheiro. Não. Essa tal coisa que você fazia, você pode fazer em menor escala, mas não deixar de fazer. Percebe que tem todo um clima montado por trás para colocar os seres humanos numa situação conflitante a nível psicológico e um esquema, alimentar um esquema de desequilíbrio total, principalmente a nível energético, todo mundo tenso, todo mundo preocupado, todo mundo numa situação onde o aumento das tensões, até no relacionamento, na inter-relação social, está sendo muito grande. Não precisa ser assim. Não tem necessidade. Nós participamos da crise e nós sairemos da crise. A cada momento que surgiu uma crise, ela era pior. Nossa, agora vai parar tudo. Só que nunca parou.
Essas mudanças fazem parte, até para estimular uma reeducação das pessoas com relação ao comportamento. Né? Gastar seu dinheiro de uma forma mais útil, mais produtiva. Né? Administrar melhor isso, mas não participar do esquema. De repente, criar uma situação de ser mais um a participar do breque, do caos, da inconstância. Para de falar em crise, sabe? Para de falar, eu estou sem dinheiro. Não, eu estou com menos dinheiro que eu tinha. Mas eu não estou sem dinheiro, porque eu estou comendo, eu estou bebendo, eu pago minha água, minha luz. Porra, mas está tudo atrasado. O mundo está todo atrasado. Todos os brasileiros estão com problema. Já estivemos com problema em tempos passados. E saímos dos problemas. Para de propagar esse caos, essa loucura que o governo quer que a gente engula a nível psicológico, para desviar nossa atenção de coisas importantes que eles estão fazendo, que eles estão provocando, para criar tumulto, para desviar atenções. Né? A mídia faz isso direto. Essas loucuras, dessas aprovações de leis daqui, leis de lá, que deveriam ser feitas em 10 dias, 15 dias, 20 dias, demoram meses e ninguém resolve nada. Isso é tudo para criar caos. É para criar caos. E o ser humano entra no embalo. Vai propagando, vai aumentando, vai multiplicando. Só no clima. A realidade é diferente. A realidade é outra. Está na hora da gente dar um brequezinho, sabe? E começar a pensar a respeito. Vamos começar a pensar um pouco mais a respeito. Diminuiu o poder aquisitivo de todo mundo? Diminuiu. Ué, gasta o que tem, usa o que tem. Mas não entra no caos. Não entra na propagação das energias destrutivas, das energias que vai te pôr para baixo. Todo mundo vai sair dessa. Mais cedo ou mais tarde nós vamos sair dessa. Como já saímos antes. Pensem um pouco a respeito disso. Não entre nesse esquema de propagar desabores, de propagar caos, de propagar histeria. Não entra no embalo da mídia. A situação está difícil? Tá, bom, e daí? Eu vou sair da situação difícil. De uma forma ou de outra eu vou sair. Porque eu já saí antes, por que não vou sair agora? É um saco falar nisso, né? Só estou falando nisso porque o momento está sendo esse. O momento está sendo esse. Só que quanto mais a gente alimentar isso energeticamente, psicologicamente, isso vai piorando. Vai crescendo. E de repente, uma hora a gente coça a cabeça e fala, putz, nossa, que loucura. Que loucura. As pessoas não se entendem mais. É uma alimentação de briga, de confusão, sabe? De preconceito, de racismo, discussão de opção sexual. É uma estupidez, é uma imbecilidade. Isso não tem mais sentido. Isso não tem mais sentido. Precisa acordar, pessoal. Não alimenta isso, não entra no embalo. Começa a pensar um pouquinho diferente. Sai do igual. Está todo mundo igual? Sai do igual, seja diferente. Diferente para cima e não para baixo. Já encheu o saco, né? Tchau, pessoal. Boa noite.